A minha aula é de técnica de mapeamento e ablação das taquicardias ventriculares com cardiopatia estrutural, tá? Então, como todos sabem, né, o mecanismo é reentrante, o substrato é reentrante, a reentrada anisotrópica, a cicatriz substitui o tecido miocárdico normal, e isso vai formar os canais e também a área de condução lenta. Se eu tenho essa imagem, eu sempre mostro, se eu tenho todas as fibras com a condução em paralelo, eu vou ter uma condução rápida, mas se existe uma quebra nessa isotropia das fibras, eu vou ter primeiro essa perda, mas também vai ter muita colisão de onda, tá? E isso vai fazer que, então, que eu tenha um alentecimento da condução, tá? E esse, então, é o substrato para a taquicardia ventricular. E para o mapeamento, a gente, então, consegue ver isso através dos sinais, tá? Quando a condição é normal, e a gente vai ter um eletrograma discreto, tá? De amplitude alta e duração curta, tá? Poucas deflexões. E quando a gente tem essa quebra no isotropismo da condição, eu vou ter um eletrograma de baixa amplitude e fragmentado. Eu brinco muito isso, essa soma de... O eletrograma, na verdade, é uma soma de vetores e que vai dar, então, se todos se polarizam no mesmo momento, eles vão ser amplos. Então, eu falo os miócitos empilhados, né? Se todos os miócitos polarizam no mesmo momento, vai ser amplo. E isso eu falo do Brugada, se tem um retardo, ele vai acabar fragmentando, diminuindo a amplitude. No caso aqui, eu tenho esse retardo, mas também tem uma perda de amplitude também por fibrose local. E com isso a gente consegue identificar os circuitos da taquicardia. Então, eu vou ter uma cicatriz, tá? Essa cicatriz vai ser uma cicatriz heterogênea. Dentro dessa cicatriz, então, eu vou ter os circuitos, mas principalmente nessa parte de dentro, eu vou ter uma área de condução lenta, que é uma condição básica para ter a reentrada. Então, eu tenho que ter os circuitos interligados e ele tem que estar interligado por uma área de condução lenta para ter um gap estável. Então, eu vou ter a área de condução lenta, que é o istmo da taquicardia. Eu vou ter uma saída do circuito, eu vou ter uma entrada do circuito, e dentro da cicatriz eu ainda vou ter outras áreas que são passíveis de ser um novo circuito, mas também que a gente chama daquelas áreas dentro da cicatriz bystander, tá? E como eu vou mapear, então, esse circuito, e como eu vou mapear para fazer a ablação dessa taquicardia ventricular? Se eu tenho uma taquicardia monomórfica hemodinamicamente estável, eu posso fazer o mapeamento durante a TV. E esse mapeamento, então, vai ser eletrofisiológico, tá? Com os eletrogramas pré-sistólicos, os mesodiastólicos e o termomapping, que é aquilo de aplicar e parar, e as técnicas de encardeamento. Também posso usar o eletroanatômico para fazer um mapa de ativação durante TV, e eu vou fazer essa modificação do substrato com base no mapa de ativação e a cicatriz. Uma das coisas que eu aprendi bastante em fazer naqueles meus casos da tese é que quando induz uma TV, mesmo que seja uma TV bem tolerada, se tu está mapeando, tu querer mapear, tu acaba perdendo tempo, porque tu vai mapear, vai interromper, então fazer o mapa, e geralmente Chagas vai ter mais de uma taquicardia, fazer o mapa da TV, parar de mapear, para fazer o mapa da TV, depois volta a fazer o substrato, acaba perdendo tempão. Então, o que eu fazia era interromper e seguia mapeando o substrato, e aí sim, na hora de queimar, que induzia a taquicardia ventricular. Encarrilhamento é importante, tá? Encarrilhamento é uma técnica que a gente até faz pouco, mas principalmente quando a TV é lenta, ajuda bastante, principalmente aqueles circuitos de TV lenta, a gente tem muito potencial mesodiastólico, e muito desse mesodiastólico é bystander, então eu encarrilhar para identificar que parte do circuito a gente está é importante. Existem critérios de encarrilhamento, e isso aqui a gente já colocou na prova. É um pouco decoreba, mas é tudo meio lógico. Então, o critério para encarrilhamento: eu preciso ter um batimento de fusão constante quando faz a estimulação programada com frequência mais rápida que a taquicardia, exceto o último batimento, que é encarrilhado, mas sem fusão.
Eu vou ter uma fusão progressiva com estimulação programada com frequências diferentes, mais rápidas que a taquicardia, que não interrompe. Eu vou ter interrupção da taquicardia durante a estimulação programada com frequência mais rápida, quando eu atinjo um ciclo crítico e eu tenho um bloqueio da condução através desse circuito, e eu vou ter uma estimulação local constante com frequências diferentes, que a taquicardia que não interrompe, é observado uma mudança na morfologia do eletrograma e na condução. Por isso que é uma fusão também. O que é importante é que as taquicardias que são passíveis de encarrilhamento são taquicardias reentrantes. As taquicardias automáticas e por atividade deflagrada, elas são suprimíveis elas são suprimidas por sobreestimulação. E aí não vai ter essa fusão quando é suprimida por sobreestimulação, porque eu ganho da taquicardia, eu não vou ter fusão. Então, é importante esses graus diferentes de fusão para definir o encarrilhamento. E através desse encarrilhamento, eu consigo definir em que parte do circuito eu estou da taquicardia. Eu vou mostrar agora, os próximos slides, vou mostrar os traçados de Stevens, mas o mais importante que decorar isso é entender, tá? E na verdade, quando tu passa a entender isso aí, fica muito fácil. Aí na hora tu já faz o raciocínio rápido e já define. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou olhar, tá? Se na minha estimulação eu tenho fusão. Pode ver que a morfologia do QRS aqui é bem diferente, tá? Pode ver que aqui ele muda a duração do QRS, ele muda a morfologia aqui no V1. Por quê? Porque se eu tenho fusão, tá? A primeira coisa que eu vou ver, se eu tenho fusão, significa que eu estou fora da cicatriz, eu estou fora de uma região protegida da cicatriz. Então, eu posso, se eu tiver fusão, significa que eu estou nessa parte de fora do circuito. Aí, uma vez eu tenho fusão, então a morfologia de QRS estimulado ele vai mudar, aí eu vou ver o ciclo de retorno. Se o ciclo de retorno for longo, e é importante, eu tenho que sempre medir para o eletrograma que eu estou capturando, tá? Se o ciclo de retorno for longo, então aqui, na verdade aqui eu explico a QRS, ciclo de retorno 570 para uma taquicardia de 490, significa que eu estou fora se eu tenho fusão e tenho ciclo de retorno, estou fora da cicatriz e eu estou fora do circuito, e então vai ser numa área remota bystander, e a chance de interromper essa taquicardia é menos de 3%. Então, eu vou ter fusão, vou ter um ciclo de retorno diferente, ciclo ATV, e muitas vezes até eu nem consigo encarrilhar essa taquicardia, principalmente quando eu estou muito longe. Então, essa é a primeira resposta. Agora, se eu tenho fusão, você pode ver aqui, ó, o QRS aqui no D1 é bem diferente do QRS da taquicardia. Tá? Se eu tenho fusão, tá? Então significa que eu estou nessa parte de fora do circuito. E eu tenho fusão, mas eu tenho um ciclo de retorno idêntico ao da taquicardia, então a taquicardia é 510, aqui é 510, significa o quê? Que eu estou na alça externa, tá? Eu estou fora da cicatriz, eu estou dentro do circuito, então essa alça externa aqui. Aí eu vou estimular aqui, eu vou ter uma captura do tecido, eu vou ter uma onda que vai propagar nessa direção, tá? Mas eu estou no circuito. Então, significa então essa alça externa. Tá? Então, eu vou ter fusão, porque eu estou fora de uma área protegida, fora de dentro da cicatriz, na parte de fora da cicatriz, mas eu vou ter um ciclo de retorno idêntico, porque eu estou dentro do circuito. Então, quando o estímulo quando passar aqui e continuar, ele não vai ficar mais longo, mas eu ainda tenho fusão. A chance de interrupção é de 10%. Por quê? Porque às vezes acontece isso. Um circuito em 8, muitas vezes são os circuitos complexos, tá? E não adianta eu pegar essa alça aqui, a taquicardia vai continuar rodando aqui, tá? Mas se eu já tenho um PPI perfeito, eu já estou em cima do circuito. Agora, o que muda nessa estimulação? Aqui, tá? Você pode ver que está estimulando e está capturando, e é importante, principalmente quando tem esses espículas QRS longos, é ter certeza que está capturando. Então, eu tenho que medir ou mede no ventrículo direito, ou mede no QRS. Não, realmente acelerou, e aqui acelerou, é 510. Ele encarrilhou com 460, tá?
significa, então, se eu tenho encarrilamento oculto, então todo momento que eu deixei de ter fusão, significa que eu estou capturando, eu estou dentro da cicatriz, tá? Então eu não capturo nada fora, então não vai ter fusão. Só que como eu tenho um ciclo de retorno longo, tá? Você pode ver aqui 610, 620, 510, significa que eu estou dentro da cicatriz, não tenho captura de tecido que não fora da cicatriz, mas eu estou fora do circuito porque ele vai ativar essas regiões bystander. Isso ajuda muito a gente ter aquele método diastólico que eu estou aplicando, não para a taquicardia. Será que isso é porque é bystander, tá? E aí a gente vê um ciclo de retorno longo? Ou será que é um istmo grande que eu tenho que completar essa linha para fechar esse istmo? Então, se eu tenho um ciclo de retorno próximo com encarrilhamento oculto e a taquicardia não interrompeu, provavelmente é um istmo grande. Não, o encarrilhamento está longo, significa que eu tenho que procurar o istmo, significa que eu estou só dentro da cicatriz e a gente pode ter um mesodiastólico nessa região, mas pode não interromper o circuito, pelo menos, dessa taquicardia. Agora, o que significa aqui? Eu tenho o encarrilamento oculto, tá? Você pode ver que esse QRS estimulado é idêntico ao QRS da taquicardia. Eu medi aqui, eu realmente encarrilei a taquicardia, eu acelerei a taquicardia, tá? Só que o ciclo de retorno é próximo do circuito da taquicardia, só que o início da espícula até o QRS, ele é muito longo. Significa que então, eu estou numa alça interna, mais correto aqui é que eu estou na entrada desse circuito. Então, o circuito ele roda aqui, eu vou capturar essa região, então eu vou estar no circuito, eu vou estar numa área protegida, porque aqui eu tenho um bloqueio por conta da cicatriz, e aqui para trás eu vou ter um bloqueio funcional, porque ele está atingindo nesse sentido aqui a ativação do circuito, então eu vou ter para trás um bloqueio funcional, tá? Só que eu vou ter uma espícula QRS muito longa, porque eu capturo aqui, eu tenho toda essa parte aqui até sair para o QRS, então eu estou nessa alça interna, tá? E aqui na verdade está errado essa alça interna, é mais essa entrada aqui, mais até do que uma alça interna, porque aqui ainda é uma área bystander, a menos que o circuito fosse esse aqui, tá? Então eu vou encarrilhar, vou ter um encarrilhamento oculto, vou ter o ciclo de retorno igual, só que o espícula QRS ele vai estar acima do ciclo de 70% do ciclo da taquicardia, e ainda mostrando que, na verdade, aqui seria o encarrilhamento oculto também, né? Que é o espícula QRS vai ser igual ao eletrograma QRS. Aqui eu não tenho nenhuma mudança na sequência de ativação. A SQRS 380, eletrograma QRS 380, eu tenho uma chance de 9% de interromper essa taquicardia. Agora, o que mudou aqui? Rapidinho, só naquele slide anterior. Pode falar. A gente vai pegar... Pode me interromper a hora que quiser. Uhum. Tá. O EGM QRS, a gente vai pegar logo o subsequente, como você demonstrou aqui. Né? Isso. É o eletrograma que capturou. Tá? Então, porque às vezes tem duplo componente, até que tem alguma coisa antes aqui, tá? Mas é esse eletrograma que capturou. Então, eu estou estimulando aqui, tá? Porque ele acelerou. Essa espícula vai dar esse QRS. Esse eletrograma aqui vai corresponder a esse QRS. E no caso aqui que está marcado aqui, esse vai corresponder a esse QRS. Tá? E aqui, por que essa espícula não está dando esse aqui? Porque ele vem antes, né? Então, não tem como isso aqui, essa espícula da SQRS, mas essa espícula da SQRS aqui. Tá, então, o eletrograma ao QRS, nada de medir antes de fazer o encarrilhamento ou muito depois, né? Isso. Na verdade, o espícula QRS, eletrograma QRS, é uma forma de mostrar que o encarrilhamento é oculto, tá? Porque vai ter uma morfologia idêntica do QRS, mas a sequência de ativação vai ficar idêntica. Se eu mudo a sequência de espícula QRS, eletrograma QRS, provavelmente tem algum grau de fusão,
eu vou ter alguma modificação no QRS de superfície. Então, essa é uma maneira de ver que se tem fusão ou o encarrilhamento é oculto, né? Entendeu? Porque ele vai manter a mesma sequência. A gente usa isso no encarrilhamento do átrio. Quando tu encarrilha, é difícil de ver a onda P, aí tu olha muito a sequência de ativação no seio coronário, no átrio, nas tacardias atriais, aí tu vê que a sequência de ativação não muda. E aqui é a mesma coisa. Então, isso mostra que o encarrilhamento, esse espígula QRS, eletrograma QRS idênticos, vai mostrar que o encarrilhamento é oculto, porque não tem nenhuma mudança na sequência de ativação. Agora, continua o encarrilhamento oculto, continua o PPI, o ciclo de retorno próximo ao ciclo da taquicardia. Tá? Aqui também é sempre importante, você pode ver que às vezes é difícil de medir, né? O que está capturando, tá? Mas o que acontece? Se eu tenho uma espícula e eu tenho um segundo componente, e tá esse segundo componente aqui dá para ver melhor, tá? Esse segundo componente está aqui, significa que eu não estou capturando ele. Então eu capturei. Se eu estou vendo esse componente longe da espícula e eu vi que acelerou, tá? Eu sei que o componente que eu estou capturando é esse aqui. Então essa é uma informação importante. Eu vou medir o ciclo de retorno com relação ao componente que eu capturei. Tá? Você pode ver, se esse componente está aqui, eu não capturei ele, eu capturei esse componente. Tá? Então, aqui eu tenho um ciclo de retorno de 510 para uma taquicardia de 490, tá? E eu vou ter uma espícula QRS um pouco mais curto do que aquele 70%, tá? Então, no caso aqui, 300 de 500 vai dar 60%, tá? Significa que eu estou no istmo central da taquicardia. Então, eu estou nessa região, tá? Aqui eu tenho uma taxa de interrupção de 27%, e se eu tenho essa resposta e não está interrompendo, é porque às vezes o istmo é longo, tem que continuar, que nem o flutter. A gente não interrompe o flutter na primeira aplicação, mesmo que tenha um encarrilhamento perfeito, porque eu tenho um istmo largo, eu tenho que fazer todo esse bloqueio nesse istmo para interromper. E às vezes tem os istmos largos e isso é importante para saber. Porque estou queimando não para, por que estou queimando não para? Não, porque era um bystander ou não? Era no istmo central e o istmo é longo. Eu me lembro de uma TV septal que eu fiz uma vez. Era um paciente que tinha uma cicatriz septal e eu comecei queimando de baixo, mesodiastólico não parava, mesodiastólico não parava, e o encarrilhamento perfeito. Quando chegou lá em cima, que fechou, e era um istmo largo, interrompeu a taquicardia ventricular. Então, para essas taquicardias, e isso, o encarrilhamento é muito bom para as taquicardias mais lentas. Pode ver que todos os exemplos são taquicardias lentas, de 500, 600 de ciclo, tá? Para entender o que está acontecendo. Então, se o espícula QRS está de 30% a 70%, ele está na região do istmo central. E lembra que eu falei lá no início, mais do que decorar isso aqui, é importante entender. Se eu sei que o espícula QRS está muito longo, eu estou na entrada. Se o espícula QRS está intermediário, eu estou no istmo. E se o espícula QRS está curto, eu estou na saída. Então, eu vou ter fusão, vou ter o PPI perfeito, vou ter o espícula QRS curto, eu vou estar na saída do circuito, a taxa de interrupção de 37%. Então, isso aqui vai cair em prova, tá? Vocês estão se preparando para a prova, todo ano cai, tá? Mas é uma questão muito fácil de acertar. É uma questão que todo mundo tem que acertar. É só se concentrar um pouco e prestar atenção, tá? É uma questão que vai acertar. Outros pontos importantes que a gente já colocou em prova. Não, tu coloca não capturou. É importante ter certeza de que captura, então aí vai ser a resposta. Não é possível responder com base nessa estimulação. Tem que ter cuidado. Todo mundo não, só os residentes do INCOR. Não, eu tô falando dos nossos, né? Tô falando dos nossos, né? Tá, porque isso é óbvio, né? Não, tem gente que erra isso aí. Às vezes tem aquela captura que até o Dietrich mostrou na aula dele na reciclagem, que
tu não captura o tecido, mas tu interrompeu a taquicardia, tu interrompe a taquicardia, aquilo ali é um ponto importante também, mostrando que está no estímulo da taquicardia. Não é tão fácil de ver, não é tão fácil de documentar, mas isso é mais difícil de cair na prova. Mas encarrilhamento, todo ano tem pelo menos uma, duas questões, e tem que, olhando com atenção, todo mundo vai acertar mesmo, né? Os nossos. O Cris, o traçado do Ben-Hur do curso, ele era uma interrupção sem propagação, não era? Tipo assim, Isso, ele interrompeu no primeiro estímulo, e aí ele deu como um encarrilamento, mas interrompia ataque, né? Tanto que ele não mostrou o fim da estimulação. Ele não mostrou o fim da estimulação. E depois, no dia do curso, o Morredini mandou na aula, né, no chat. Ah, não, isso foi. Aí o Ben-Hur me pediu o telefone do Morredini e depois eles mandaram que era isso mesmo, né? Era a interrupção sem propagação. Sem capturar, mas tu fez um bloqueio local, né? Tu interrompeu, fez um bloqueio oculto do circuito. Mas isso é raro, é bem difícil de ver e tem que prestar atenção, principalmente quando interrompe. Ah, não, tu encarrilhou e interrompeu a taquicardia e tem que ver se não... Cris, como que foi isso que não me lembro bem do Ben-Hur? Ele apresentou... No caso aquele que ele mostrou na reciclagem. E qual que tinha sido a pergunta do Morredini? Não, ele mostrou um encarrilhamento e perguntou o que era encarrilhamento, só que ele não mostrou o fim da estimulação. E aí o Morredini percebeu e escreveu ali no chat, depois ele falou, eu me lembro que o Morredini falou que tinha um batimento que não capturava, eu acho que foi alguma pergunta assim, não foi? Se tu não capturou, interrompeu a taquicardia, tá? Tu pode ter feito tu captura algumas células, tu acaba bloqueando o circuito e isso mostra que está no istmo. Tem como é que é um termo que os americanos usam? Interrupção sem propagação, não é? Interrupção sem tem um termo em inglês. Interruption without propagation, algo assim. E o que acontece? Como tu está estimulando próximo do circuito, a hora que tu deixa de estimular, ele interrompeu a taquicardia. Aí tu tem que olhar no início para ver se teve algum sinalzinho local que tu não capturou, mas às vezes percebe mexer um pouquinho o eletrograma local, mas sem captura no QRS, né? Eu pessoalmente nunca percebi isso, mas é uma coisa escrito, né? Mas é importante, sim. Eu acho que o mais difícil é entender o que capturou, né? A gente tem, na verdade, até nos chagásicos tem essas TVs lentas. Acho que quanto mais a gente encarrilhar, mais até funciona como aprendizado, né? Também. Uhum. E eu acho que a principal informação é essa, que a gente faz muito TV no X. Você tem essas TVs lentas que não param nem a pauta e que encarrilhar para entender o que está acontecendo, né? Uhum. Aproveitar. É óbvio, entender para a prova. Aí a resposta, não, encarrilhei. Pode ver que o Stevenson, na publicação dele, ele fala isso. O endpoint mostra que tu está no local certo que interrompeu, que é o que o Dr. Souza chamava de termométrico. Tu vê um sinal mesodiastólico, aplicou, e essa parada é uma parada lentecendo a taquicardia, tá? Ele fica mais lento, interrompe, é uma parada boa. Se parou com extrasístole, aí pode ter sido só a extrasístole que interrompeu, tá? É o endpoint que a gente busca quando tem essas... Sou da turma do thermomapping. Mas o grande problema do thermomapping é isso. Se tu fez, tem o sinal, tem aquele mesodiastólico, aplicou, parou, ótimo. Se aplicou, não parou, aí fica aquela zona, né? Mas com certeza, é ótimo ver um mesodiastólico aplicar, parar, é uma sensação muito boa, né? A gente, se for Chagas, geralmente vai induzir outras taquicardias, mas é uma sensação muito boa, né? Quando tem isso aí. Eu vejo que um dos erros que o pessoal fala, erro conceitual, tá? E pode ser um motivo para erro na prova, tá?
Então, assim, se eu mapeio em taquicardia, eu vou ter um potencial mesodiastólico, eu vou ter um potencial pré-sistólico, que é a saída do circuito. Então, o circuito está na diástole, o ritmo protegido está na diástole. E eu vou ter um sinal que o pessoal chama de... Como é que é protodiastólico, né? Ou um sinal que eu chamo de sinal da entrada. Então, aqui a entrada do circuito, aqui a saída, e o mesodiastólico é o istmo. O potencial tardio é quando eu mapeio em ritmo sinusal. Provavelmente o potencial tardio pode se tornar um istmo, pode se tornar um potencial mesodiastólico, mas não é um potencial mesodiastólico. O mesodiastólico é em taquicardia, tá? E o potencial tardio é em ritmo sinusal. Aqui é um caso, então, de mapeamento durante taquicardia ventricular, um paciente que a gente fez já tem algum tempo. Então, a gente vê a saída aqui, o vermelho, ele entra aqui, o istmo da taquicardia está nessa região. Vocês podem ver aqui. Ele sai aqui, ativa aqui. Com os novos mapeamentos, fica bem mais fácil de ver isso aqui. Ó, ele sai aqui, vem aqui, e o istmo ele não representa tanto, como são eletrogramas de baixa, muitas vezes o carto não anota esses sinais, mas se eu tenho uma saída e uma entrada, o istmo vai estar próximo dessa taquicardia. E todos os mapas que a gente tem durante TV são mapas com menos pontos, né? Eu não vou mapear todo o epicárdio numa TV, porque muitas vezes tu vai passar o catéter, vai interromper e coisas. Geralmente a gente foca na área de interesse, a área da cicatriz. Esse aqui é um caso que a gente fez, esse é um dos pacientes da tese, tá? E por que a gente sempre coloca o catéter no seio coronário? O Chagas, ele tem essa cicatriz inferolátero basal, o catéter do seio coronário está aqui, e muitas vezes a gente vai ver essas TVs do istmo mitral, que é essa região da cicatriz, junto com o anel da mitral, e a gente vai ver, então, toda a ativação da taquicardia está dentro do catéter do seio coronário. Então, quando eu perguntar como é a ativação, como é que é o seio coronário, eu não quero saber. Aí a resposta vem, não, o átrio está dissociado. Eu não quero ver o átrio quando eu quero ver a ativação do seio coronário. Eu quero ver o ventrículo, porque algumas vezes a gente tem esses circuitos istimais, do istmo mitral, e o que acontece? O Chagas tem um aneurisma, o Dr. Maurício eles até publicaram. Eu tenho um aneurisma, mas essa região aqui do istmo mitral é muito espesso, tem gordura e tem a coronária. Então, essas TVs istimais, mitral, eu vou fazer a ablação por via endocárdica. O epicárdio eu não vou conseguir interromper. Então, é importante identificar uma TV istimal. Tá? No caso aqui, ó, ele está entrando no circuito na parte lateral, no seio coronário. Ele está saindo do circuito na parte proximal, então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Ele sai aqui, entra aqui, e esse mapa de ativação, ele sai aqui, entra aqui. Circuito da taquicardia. Acho que o próximo slide, não mostra. Esse é um paciente que a gente, inclusive, tem o ADAS, ele tinha um canal aqui, tá? E a hora que a gente aplicou nessa região, interrompeu a taquicardia. E interessante que ele tinha, deixa eu ver se tem aqui, ele tinha potenciais tardios dessa região aqui. Quando aplicou aqui, toda essa área aqui no remap deixou de ter potencial. Então, tinha um canal aqui. E depois disso, nesse remap, pode ver que já não tinha mais nada de potencial tardio aqui. Tinha só essa região aqui, que é essa região heterogênea dessa região aqui. A gente fez essa homogeneização do substrato dessa região, aí acabou sendo endocárdico. E aqui a aplicação, então, durante essa TV estimal, que foi nessa região aqui, a aplicação interrompeu a taquicardia. Você pode ver que esse mesodiastólico virou um potencial tardio, que é a área de condução lenta para ter a reentrada. O problema é que, e esse aqui é um dado do Thermocool, que é um dos maiores estudos de ablação de TV, tá? O problema é que na maior parte dos pacientes, eles têm não só TVs não mapeáveis, eles têm mais de uma morfologia de TV. Então, aqui, ó, 3 morfologias de TV. Tá? Só 30%,
tem TVs apenas mapeáveis, que são aquelas TVs que são bem toleradas, que têm o circuito estável. A maior parte desses pacientes vão ter TVs não mapeáveis, ou elas são não mapeáveis por conta de instabilidade hemodinâmica, o paciente induz a TV com hipotensão, eu preciso cardioverter, ou muitas vezes a TV é não indutível. Então, a maior parte das vezes, eu até posso fazer esse mapeamento durante a taquicardia, mas eu também vou ter que entender o substrato, vou ter que fazer o mapeamento do substrato, vou ter que fazer essa modificação do substrato, que é o que a gente fazia, a Karine e a Cis estão aqui, interrompia, dava uma queimadinha do lado e sai. Mas muitas vezes tem que fazer mais, não é só interromper a TV, eu tenho um substrato mais complexo, eu vou ter outras morfologias de TV, então eu tenho que sim entender o substrato e mapear o substrato para a ablação ser efetiva. Ô, Cris, e o mapeamento, então... Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque é um negócio meio controverso. Então, em termos de estratégia de mapeamento e ablação, o que é superior para desfechos clínicos? Você queimar tudo em sinusal, potencial tardio e lava, ou você induzir a TV e interromper a taquicardia? Porque cada hora um fala um negócio diferente, né? Não, tem gente que nem induz, tá? Eu acho que é importante induzir, a gente sempre induziu, e a gente continua induzindo, mesmo com eletroanatômica e coisa. No fim, eu acho que o último slide mostra os estudos clínicos de ablação de taquicardia ventricular. O que é importante? Se eu mapeio o circuito, tá? Eu não vou me contentar só em interromper esse circuito. Se eu vou optar por fazer o mapeamento em sinusal, tá? Eu vou queimar essa região do circuito, eu vou queimar outras regiões, mas pode ser que eu perca ainda alguma TV. Tá? Então, eu acho que é importante, se eu tenho TV lenta, bem tolerada, eu preciso interromper essa TV, não vou me contentar só com essa TV, mas a gente tem, sempre busca entender, até para ter um endpoint. Não, realmente não induziu, significa que a ablação foi boa. Tá? Eliminar todos os potenciais pode ser adequado, mas às vezes é difícil. A gente pode ver, a gente queima, às vezes continua o potencial. Exato. E eu acabo queimando mais do que necessário. Quando eu mapeio e tem aqueles estudos de usar Impella para tolerar, quando tu usa um dispositivo de assistência, eu mapeio a TV, eu vou fazer a ablação mais focada. Eu vou ter uma ablação que eu vou usar menos radiofrequência, vou queimar menos áreas que são bystander, eu vou focar melhor. Mas isso é uma grande discussão, e acho que quem viu o simpósio de TV, foi até aquele dia que a gente estava vendo lá no horário do almoço, teve uma dessas discussões, estava o Maklinski, Natália, Paulo Della Bella, e o Natália era quem estava falando do queima tudo, pinto vermelho e pronto. E, na verdade, ele ficou até meio calado, porque eu tenho que ter alguma coisa a mais, tá? Para identificar. Porque imagina esse caso aqui, eu vou queimar tudo que é vermelho aqui. É muita coisa para fazer, vai ter coronária, vai ter nervo vermelho. Cris, tá? Então, e o Roderick Tang não opinou nada? Cris, o Roderick Tang não opinou nada a respeito disso, porque uma coisa que sempre perguntei para ele, principalmente ele que defende tanto o mapa de Elam, o que fazer em um paciente com chagas ou tendo a própria displasia ritmogênica, se estender lesão? E segundo ele disse que você tem que queimar só a zona de condução lenta. A zona... Não, mas é isso mesmo. Tu vai usar o mapeamento, e agora eu vou falar dos mapeamentos funcionais, do mapeamento... Eu tenho que buscar alguma coisa na cicatriz, nessa região, que mostre que sim, existe uma condução preferencial por ali, e não só pintar o vermelho. Por exemplo, esse caso aqui, tá? Eu vou pintar aqui, ó. Então eu vou mapear, eu vou interromper a taquicardia, vou encontrar o circuito da taquicardia, mas eu vou fazer a modificação do substrato. Nesse caso aqui que eu fiz, esse também é da tese. Eu queimei nessa borda aqui, que era onde tinha potencial, essa borda inferior, queimei aqui, e como tinha ficado um istmo nessa região, queimei nessa região desse istmo da cicatriz basal epical que concluía. Tá? Então, a percepção que eu tenho, sim, que eu preciso fazer algo a mais. Foi muito comum nos casos da tese, que eu fazia queima, aí tu já pintou de vermelho a região, aí tu vai induzir uma TV mais lenta, que tu mapeia, vem daquela região. Porque
eu acho que se tu foca mais e tu mostra, não, realmente essa região é importante, vai queimar com mais confiança, vai queimar mais tempo naquela região. Então, eu acho sim que tem que procurar alguma coisa local para. Não é só ver o vermelho, mas o que o Vinícius perguntou, procurar esse istmo não é só eu induzir a TV e mapear essa TV. Eu vou ter esses sinais, esses mapeamentos funcionais dentro da cicatriz que vão, então, também indicar onde eu preciso queimar. Tá? E para identificar isso, então, eu vou fazer essa identificação desses potenciais. Muitas vezes a gente faz TV sem carto, tá? Eu consigo fazer, e na verdade o Lava é ver os potenciais anormais e não é só potencial tardio. Se eu estou estimulando uma cicatriz septal e eu estou estimulando o VD, eu vou ter um potencial normal dentro do QRS. Então eu vou buscar esses potenciais anormais e eu vou eliminar esses potenciais anormais. Aí a gente faz essas TVs sem carta, eu não vou pintar toda a cicatriz, porque eu não estou vendo toda a cicatriz, mas eu vou pesquisar esses potenciais anormais e muitas vezes, óbvio que a taxa de recorrência é alta, mas muitas vezes a gente muda. O paciente estava tendo uma tempestade elétrica, deixa de ter, passa a ter só recorrência, ou deixa a TV não indutível, ou deixa de induzir morfologias mais comuns de TV. Então é possível fazer esse mapeamento eletrofisiológico sem o CAT. E é óbvio que aí eu vou ter a modificação do substrato, ver a cicatriz, né? Então, identificar essa distribuição, essa extensão da cicatriz, mas é importante esse mapeamento funcional em ritmo sinusal, que é o Ripple, o Elan e principalmente as duas técnicas. Esse caso aqui, então, é um caso nosso, que a gente fez até, eu coloquei no livro do Natália, que ele pediu para escrever. A gente colocou um decapolar no epicárdio, a gente viu toda essa ativação, esses potenciais tardios. Estimular, ele espalha mais, porque eu tenho só uma frente de onda e eu estou estimulando mais perto, ele vai espalhar melhor, aumenta a sensibilidade na detecção desses potenciais anormais. E aí, quando induz a taquicardia, era uma TV mal tolerada, está toda essa atividade diastólica aqui. Então, eu consigo fazer esse mapeamento mesmo sem o eletroanatômico. É óbvio que ter o eletroanatômico é interessante. Então, esse aqui também é o caso da tese. O que eu fiz? Eu fiz essa área dos potenciais tardios, tá? Então, tinha potencial tardio, poupando aqui o frênico. E aí, o que eu fiz? Eu puxei uma linha até o outro lado, porque se tivesse alguma coisa passando nessa região. Então, para não fazer toda essa faixa aqui, eu só puxei essa linha e essa ela até recorreu, mas ela recorreu uns 3 anos depois, quando ela teve uma infecção pulmonar, e ela ainda tá viva sem ter muita. Acho que ela teve 1 ou 2 recorrências de taquicardia ventricular. Então, sempre bolando essa estratégia. O grande problema, imagina, eu vou fazer tudo isso aqui, vou pintar todo esse vermelho, como o Nathalie fala, vou queimar aqui, queimar aqui. Primeiro, vai ser um dia queimando, tá? Vou pegar frênico, vou pegar coronária, realmente vai ser, é uma ablação muito complexa, então eu vou identificar. E outra, eu vou queimar essas regiões aqui, que eu não tenho potencial tardio, não tenho nada, talvez essa região seja uma região, uma cicatriz só, ou bystander ou um tecido identitável, né? Então aqui a gente tem um mapeamento dos potenciais tardios, eu vou identificar o frênico, vou identificar a coronária no Chagas, lembrando a CX, o ramo V da CX, ele roda aqui, ele vai alargando essas marginais aqui, nessa região, então tem que cuidar, principalmente perto do anel tem o ramo V, mas muitas vezes ela está na região entre as duas marginais, essa cicatriz, e faz parte da fisiopatologia do Chagas. Mapas de potencial tardio, tá? E na verdade o Ilan é parte disso, identificar o potencial tardio. O Cristiano Dietrich ele faz esses mapas de potencial tardio. O Tung ele fala isso como um negócio de novidade, mas o Dietrich já faz isso até antes. Por exemplo, esse mapa nosso aqui já é antes do Tung falar, então eu consigo identificar a área que ativa. Esse é o mapa de. Cortou aqui, é o mapa de ativação, que é a área de ativação tardia, está dentro dessa cicatriz inferolateral basal.
então eu vou fazer essa ablação buscando essa região dos potenciais tardios. Ô, Cris, Outro... Oi, diga. deixa, com relação ao mapa aí de voltagem do Carto, pelo que eu entendi, apesar dele pintar tudo de vermelho, quando a gente faz aí uma avaliação eletrofisiológica, não necessariamente tem áreas doentes aí, né? Potenciais tardios. Não. É isso ou não? Não é isso que eu Então eu disse. entendi Não. errado. Tá. Eu vou ter uma área tão doente, que eu não vou ter potencial naquela região, tá? Então aquela região é uma cicatriz mais densa que não vai ser uma área de interesse, porque ela é tão doente que eu não tenho ativação elétrica local, tá? Então, Entendi. Porque eu ia perguntar se endurecer os parâmetros da voltagem adiantaria, mas não. É que o Felipe, o que acontece é que dentro da cicatriz a gente tem tecido que está totalmente morto e tem tecido que está vivo, que é aquele tecido que fica com esses potenciais fragmentados que ele está mostrando aí, super bonitos. E esses são os que tem que ser alvejados. O resto que está vermelho, não tem nada, ele já é tecido morto, não tem que ficar perdendo tempo com isso. Entendi. Na verdade, existe, aqui no caso eu não mostrei, mas existe e até tem a publicação do Berrueso, existem os canais de voltagem, tá? O que eu começo a fazer? Eu começo a escanear essa mudança da voltagem aqui, buscando procurar esses canais. Então eu vou baixando, tá? Foi isso que eu ia perguntar. E aí eu vejo uma área que era vermelha, ele passa a ser roxo, que eu vou baixando, e significa que ali eu tenho uma área de um pouco mais de voltagem, tá? E mostrando que ali é um canal de voltagem. E o que é vermelho, está 002, 005, ele vai continuar, por mais que eu comece a baixar, ele vai continuar vermelho, significa que ali é uma área totalmente necessitada. Se eu comecei a baixar e eu começo a encontrar um tecido de cor mais rosa, significa que ali eu tenho uma voltagem maior, que ali eu posso ter um canal de voltagem, é uma das maneiras de ver o canal, buscar esse canal de voltagem. O Berrueso, ele publicou esses canais de voltagem, mas depois ele começou, eu não coloquei aqui, ele começou a buscar o canal com relação ao eletrograma. Ele vai vendo o eletrograma. O que é o eletrograma do... Deixa eu pegar aqui, ó, tá? O que é o canal do Berrueso? Eu tenho um sinal local, e eu vou ter um segundo componente que ele é grudado nesse sinal local. Se eu tenho um potencial tardio que está aqui dentro, significa que ele passou pela entrada do canal, eu estou já mais dentro do canal. Tá? Se eu tenho esse potencial tardio aqui, a gente fala, esse sinal é bonito, esse sinal é bonito, mas muitas vezes esse não é o alvo. Tá? Porque ele está entrando por aqui, essa região da borda eu vou pegar o sinal local e eu vou pegar o tardio na bordinha. Aqui eu posso pegar um sinal mais tardio. A gente acaba queimando tudo isso, mas o Berrueso ele queima só essas bordas do canal e ele remapeia mostrando que desapareceu esse sinal aqui dentro. Então, se eu queimar aqui e queimar aqui e eu sumir com esse sinal daqui, significa que eu modifiquei esse substrato, que eu bloqueei o canal. Então, o sinal mais interessante não é aquele tardio que fica aqui, é o tardio que está grudado do eletrograma local, o eletrograma de maior amplitude, tá? E o eletrograma do tecido saudável, que às vezes a gente tem, como o tecido é grosso, às vezes eu tenho um near field local, que é a cicatriz, mas eu posso ter um sinal grande, que é o far field endocárdico, epicárdico, por exemplo. Então, se eu tenho esses dois componentes grudados, significa que é a entradinha do canal, e se ele está mais afastado, significa que ele está mais dentro do canal. Tá? Então, aí é a segunda maneira que o Berrueso... E ele vai mapeando, ele faz tags pretos, mostrando onde a entrada e a saída. Ele queima, eu estive lá olhando eles fazerem, ele queima em cada ponta, e depois ele remapeia. Se sumiu todos esses potenciais, significa que ele bloqueou o canal, e essa é a técnica de channeling que o Berrueso tem. Uma outra estratégia do mapeamento, eu fiz e eu tive, acho que foram 7 casos dos 30 na tese, eu fiz um mapa
bipolar. O que é o bipolar? Ele vai ver debaixo entre o eletrodo distal e o eletrodo 2. Tá? Se eu fiz um mapa bipolar e eu tenho uma voltagem normal, tá? Significa o quê? Que eu não tenho uma cicatriz local. E aí eu mudei a janela para o mapa unipolar. O que o unipolar vê? Ele vai ver do distal até um eletrodo de referência. Tá? Eu nem sei o que o Carto utiliza como referência, mas o fato de eu ver só o distal com uma referência remota, eu vou ter um sinal mais profundo. Então, se eu vejo aqui, ó, coloquei 3 a 8 e 2 e 6 a 6 para o VD, tá? Porque a espessura do VD é mais fina. Se eu tenho uma mudança do rosa, ele deixou de ser rosa, isso aqui a gente já colocou em prova. Eu mesmo já fiz essa questão. Se eu tenho esse mapa aqui, aí eu olho do polar, tá aqui, qual o significado disso? Isso me sugere, ele não faz o diagnóstico, mas sugere. E aí sim, quando eu vou mapear o epicárdico, você pode ver que tem uma chagásica com uma cicatriz enorme epicárdica. Então, se eu tenho um mapa unipolar que eu tenho uma redução na voltagem, eu deixo de ter a cor rosa, sugere muito de eu ter uma cicatriz epicárdica. Outro dia alguém comentou da gordura. Se o unipolar poderia identificar a gordura. Não, porque na verdade o unipolar ele vai ver ele vai penetrar, ele vai olhar por baixo da gordura, exceto se a gordura for muito, muito espessa e uma gordura acima de 2,7 ou 2,3 centímetros, acho que é esse o valor, aí ele vai começar a aparecer cicatriz também, tanto no uni quanto no bipolar. Outra maneira de fazer um mapeamento funcional, e uma maneira que para mim eu adoro, eu acho que é interessante, só que não é tão claro, e principalmente nesses casos no eletrodo de não multi-eletrodo, é ver o Ripple. Mas se vocês forem ver, vocês podem ver ó, que existe uma condição preferencial, tá, por essa região. Então pode ver, essa região aqui, acho que perguntou da cicatriz, ó, eu quase não tenho atividade do Ripple aqui, significa que isso aqui é uma cicatriz mais densa, mas aqui pode ver que eu tenho até aqui uma amplitude maior, aqui ficou 1 em 1, quando eu fiz isso aqui eu deixei em 1 em 1, é bom usar o dicotomizado, e significa que eu tenho mais as barrinhas aqui, então eu tenho uma ativação, eu vejo que tenho mais miócito viável aqui, e ainda essa ativação, ela vem daqui, ela passa por essa região e ela vai acabar aqui nas áreas dos potenciais tardios. Então aqui é um canal que está identificado pelo Ripple Mapping. Esse próximo caso aqui, né, esse aqui ainda é um mapa unipolar, pode ver que bipolar, que vocês podem ver que ele não tem cicatriz, mas tem uma condição preferencial. Isso reflete uma cicatriz epicárdica. Então tem essa condição preferencial, isso reflete uma cicatriz epicárdica. E esse caso aqui já é um dos casos da tese do Lucas, que era do Rodrigo. O que a gente vê aqui? A gente fez com Pentaray, tá? O que a gente vê? A gente vê aqui o epicárdico, o endocárdio. Pode ver que ele ativa no EP, tá? Ele passa pelo endo e depois ele vai ativar mais tardio essa região aqui dentro. A gente tinha esses potenciais super tardios nessa região aqui. Então, deixa eu ligar o play de novo aqui. Tá? Eu consigo ver, ó, ele vem aqui, ele ativa o endo e depois ele sai nessa região aqui. Então dá para ver de uma maneira até tridimensional esse canal. Vocês podem ver aqui, ó. E o Ripple é importante ficar olhando, que às vezes não parece ter uma sequência, mas quando tu vê repetidamente, tu vê, claramente tem essa sequência aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Ele vem assim, ó. Ele vem por aqui, ele ativa aqui, e aí depois ele sai aqui. Então ele vem aqui, penetra para o endo, ativa o endo, depois sai no epicárdio. E esses potenciais bem tardios, que são esses aqui, ele ativou nessa região bem tardia. Então o Ripple é uma maneira, e a grande vantagem do Ripple é que eu não preciso notar, ele vai pegar toda a parte do sinal, ele vai pegar todo o eletrograma, então eu consigo ver essas preferências de ativação, esses canais também, o Ripple mostra a área de canal, tá?
aí podendo ser uma maneira de ablacionar em ritmo sinusal. Deixa eu ver se eu tenho a ablação dessa região. Bem legal aquele mapa ali, Ilan, né? não, pode ver que é bem melhor com o multieletrodo, mas dá para ver no Uni também dá para ver. Às vezes, esse aqui também a gente colocou no livro do Natália, eu coloquei esse caso aqui também, mostrando como um circuito tridimensional de ativação visto pelo Ripple. O ILAN, o que é o ILAN? Então, o conceito, até outro dia eu estava vendo minhas fotos, aquilo que o Facebook mostra, não sei o quê. O Tung mostrou, acho que foi no simpósio de TV de 2015 ou 2016, tem uns 5, 6 anos que ele mostrou o que é o mapa isocrônico. O mapa isocrônico, eu lembro na época que eu até mandei para o Fabrício, tirando, porque a gente já usava o mapa isocrônico até para ver nas arritmias atriais, e o Alessandro, isso não serve para nada, isso não serve para nada. O Fabrício, não, é legal, eu não sei o quê. O que é o mapa isocrônico? Eu vou dizer, ele lembra muito aqueles mapas de relevo, tá? Que eu vou ter relevo a cada 25 metros, 100 metros, tá? Aqui também, ele vai ter uma linha de relevo, ele vai ter uma mudança de uma cor a cada X milissegundos que muda a ativação. Então, aqui, eu tenho toda essa área aqui, ele está aqui ele colocou, não colocou quanto que é cada isócrono. Então isso aqui tem, digamos que eu tenha 20 menos milissegundos. 50. Aqui é menos 50 na barra esquerda, 0, 50 e 100. Tá, aqui mesmo, 50, isso. Então deve ser uns 25, né? Se 0 a 50 aqui, isso. Deve ser 20 milissegundos isso aqui, né? Mais ou menos. Talvez 20 milissegundos, deve ser, acho que deve ser 20 milissegundos. Então, se eu tenho uma ativação em 20 ele faz como são 8 partes, então ele divide em 20, né? 20, 20, 20, 20. 20. Isso aqui deve ser 20 milissegundos. Tá? Então, assim, 20 milissegundos eu percorri essa área, aquela aula de física do lado do primeiro ano e coisa do colégio. Tá? Se eu tenho um tempo fixo, eu percorri uma distância maior de um tempo fixo, significa que eu tenho uma velocidade de condução maior. Então, eu percorri esse espaço aqui em 20 milissegundos, significa que a velocidade de condução é maior. Então, aqui ele mediu aqui 0,68 velocidade de condução e aqui vai ser mais ainda. Aí, o que aconteceu? No mesmo tempo, eu percorri uma distância menor, que essa cor laranja. Então, pode ver que essa aqui eu percorri 3 segundos em 20 milissegundos. 3 centímetros e 20 milissegundos. Aqui eu percorri menos de 1 centímetro e 20 milissegundos. Significa que a minha velocidade de condução daquele tecido está muito mais lenta. Aqui também, ó, aqui é mais lenta, aqui é mais lenta e aqui vai mais lenta. Então, precoce, tardio e aqui volta a acelerar. O Roderick Tung, então, chama isso aqui de uma zona de desaceleração. E o que corresponde a essa zona de desaceleração? Aquela área de condução lenta, tá? Que ele vai passando por ali, e ele vê o fato de eu conseguir ver como ele propaga do precoce para o tardio. Eu consigo ver não só a velocidade de condução, mas eu consigo ver o tecido preferencial de condução. Então, se eu tenho isso, ele entra por aqui e sai aqui em ritmo sinusal, tá? É a mesma coisa que a gente vê no Ripple, aquela entrada aqui e vai ativar tardio aqui. E aí o que ele faz? Ele ainda marca aquelas regiões da borda que vão ser as áreas que quando ele colide, ele vai fazer ele acaba fazendo um bloqueio funcional, e aí então também consegue identificar em ritmo sinusal o circuito da taquicardia. Ele teve essa sacada de colocar nome nisso aqui, zona de desaceleração, WLAN, mas na verdade é a mesma coisa que o Ripple mostra, que o Christian Dietrich já mostrou com o mapa de potencial tardio que ele fazia, que ele fez na tese dele, que a gente fazia o potencial tardio. Então são maneiras diferentes de ver a mesma coisa, mas é muito interessante. Eu não vi, o Dr. Maurício comentou, acho que no primeiro dia ele assistiu bastante coisa no simpósio de TV, que rolou até uma treta do Elad Hunter com o Roderick Tung, o Hunter meio criticando, dizendo que ele
exagera, que os mapas dele são muito perfeitos, nunca, não é sempre que vê aquela borboleta, que é o corpo da borboleta, é o istmo e depois a ativação ao redor, tá? E uma das críticas que eu tenho é isso, se ele, e até o próprio André fala, o André fala que ele poderia só queimar sem precisar induzir, mas o Tung, ele sempre ainda, ele vê isso, mas ele induz a taquicardia, porque tem sim, não, o perfeito, o mundo não é tão perfeito quando a gente mostra, como a gente mostra numa aula, pois às vezes tem esses casos mais, esses circuitos, tem vários circuitos, essa condução, mas é uma maneira bem interessante de ver esses mapas. Não acho, esse é um caso que eu fiz tem umas 3 semanas, pode falar. Só naquele slide anterior. Deixa eu voltar. Então, em relação a alvo, seria essa transição que você colocou em preto, que é a área de maior identificação. A área de condução lenta que está entre ele vai entrando por aqui, o alvo é esse aqui. E aqui que ele pinta aquelas barreiras. Esse aqui é da publicação dele, ele pinta as barreiras também. Tá, o alvo, então, seria... A junção dessas cores, a junção de 3 cores mais lentas. Você tem aí mostra para ele no mapa, no vídeo. Tá vendo aqui, mostra Alberto? Olha, tá vendo aqui, ó. O vermelho vai para o laranja, do laranja vai para o verde, do verde vai para o azul mais claro, do azul mais claro eu vou para o azul mais escuro. Se eu tenho um laranja, um amarelo indo direto para o azul mais claro, significa que a ativação não está aqui. Aqui eu tenho uma barreira. Então isso aqui é uma barreira. E aí ele pinta aqui até o Carto mostra como loader shoulder, ele vai mostrar como branco aqui, tá? Ele vai mostrar aqui porque eu não tenho uma continuidade de ativação. Então eu tenho essas cores que estão contínuas, lentas, que é a espessura das barras da mudança da cor é pequena, significa que eu tenho uma condução lenta, e ainda tem esse contínuo aqui, eu consigo identificar que aqui é esse istmo da taquicardia. Esse caso aqui é um caso que eu fiz lá no 9 de julho, tem umas 2, 3 semanas. Na verdade, eu fiz o mapa em ritmo sinusal, acho que era o Calil que estava comigo, né? Aquele paciente de 90 anos. Cardiopatia? Oi? Qual a cardiopatia? Isquêmico. Uma bucha. 35, com a temperatura elétrica. Acho que linha de alta, ele colocou CDI. 90 anos, meu Deus. 90 anos. Esse caso pai foi de bom. uma médica foi... Só que era temperatura elétrica. Ele teve... Óbvio que eu não queria fazer, só que em 18 horas ele teve 13 TV, tendo cardioverter. O vô já estava ficando meio chupeta da sedação da cardioversão e da Chilo também. É bom, vamos encarar. E foi bem, foi super bem. E não era tão grande a cicatriz. Então, minha percepção é que eu não preciso anotar o sinal, o último eletrograma. Porque, por exemplo, o wavefront do cara que ele vê onde passa o sinal. Então, eu consigo ver a mesma ativação lenta. Óbvio que aqui, quando eu tirei, eu não ajeitei direitinho para... Tem pouco vermelho, né? Mas pode ver que está aqui a condição lenta, tá? Então, aqui a área de condução lenta, ele vem nessa condição por aqui. Se tivesse o vermelho, ficaria mais claro. E na propagação, eu consigo ver que tem essa ativação que vem aqui. Ó. Pode ver que ele tem essa condição preferencial. Então, o circuito ele passava aqui e entrava aqui. E aí, o que eu fiz? Eu queimei essa borda dessa cicatriz aqui. Aí, eu peguei esse mapa e pus no Corir. Ele vai também mostrar a mesma coisa. Aqui, ó, a gente fez esse mapa estimulando o VD, então dá para ver aqui a saída do VD, tá? Aqui, depois ajustando o Darshold aqui, ele até ficou a barra mais estreita, a barra mais longa, que aqui ainda não estava barra comum. Então aqui é o mapa de ativação, tá? Que ele está estimulando aqui, ele entra aqui com a condição lenta, mas eu também posso ver no Corir, aqui no mapa bipolar e no mapa unipolar, aqui a cicatriz. Então, eu consigo ver que essa ativação entra nessa região, tá? E aí, o que eu fiz? Eu queimei nessa região aqui. Ele induziu uma TV mal tolerada, eu queimei nessa região aqui. Depois de queimar aqui, esse paciente não induziu mais TV da base e teve uma TV apical e eu queimei nessa região septo apical aqui.
e saiu sem induzir CV esse paciente. Então, o Coherent com mapa de alta densidade também vai mostrar essas conduções preferenciais. E aí, claramente, eu tenho uma condução preferencial, eu tenho um canal que entra por aqui. Super, por que eu não queimei só nessa região? Lembra, Cali, que eu comecei a queimar aqui, mas é óbvio que eu entendi para os dois lados que estava tranquilo de queimar, o catéter ficou bem posicionado, aí eu fiz essa região aqui dessa borda da cicatriz. Um dos dados mais interessantes que tem, tá, e que o Berruezo publicou tem uns 2 anos e agora fez uma nova publicação, é fazer a identificação dessa cicatriz pelo ADAS. Tá, então a gente faz o ADAS, nesse caso aqui a gente não fez a ablação guiada, mas eu posso identificar essa cicatriz, eu vou ter os canais, esse aqui é uma paciente que tinha 7, 8 canais, tá? Era uma miocardite, mas esse aqui é o caso aquele do conhecido do Khalil, que a gente fez, ele tinha o canal nessa região, eu fiz a integração, no caso aqui desse paciente eu fiz o mapa de voltagem, tá? Então essa é a ablação ajudada, ou aided que ele chama, tá? Mas o que o Berruezo fala, e eu acho que o Pierre Jair mostrou agora também no VT Simpósio, que eu posso só fazer a aorta, eu construo a aorta, eu não preciso mais fazer o mapa do tá? E aí eu vou fazer a ablação guiada. Então eu faço a aorta para fazer a integração, faço um mapa rápido da aorta, aí eu vou fazer essa integração e eu consigo ver onde está a cicatriz pela ressonância integrada no eletroanatômico, e aí eu faço a ablação guiada, não só ajudada, que é quando eu faço o mapa, nesse caso aqui foi ajudada, mas eu posso fazer a ablação guiada pelo canal. Esse caso aqui eu fiz, foi um pouquinho antes de eu ir lá para Portugal, então eu queimei nessa região aqui, eu queimei onde tinha o canal, e aí depois eu estendi ao redor também, porque a gente acaba queimando um pouco mais, mas foi aquela região ali. E o que eles mostraram? Se eu faço ablação guiada pela ressonância, ou ajudada, eu vou ter uma taxa de sucesso super alta, uma taxa de recorrência baixa, e quando eu faço guiada, por eu não precisar construir um mapa do ventrículo, eu vou ter um tempo de procedimento mais curto. Então, se eu faço guiada, eu não vou ter tanta diferença de tempo de procedimento, porque eu acabei o tempo de procedimento aqui, ó. Eu acabei tendo que construir, mas se eu faço guiada pela ressonância, eu vou ter tempo menor de procedimento, vou ter uma taxa maior de sucesso, eu vou queimar menos. Lembra que você me perguntava por que eu preciso mapear, se não é só pintar o vermelho? Se eu fizer uma ablação mais focada, eu vou ter o mesmo sucesso, precisando aplicar menos radiofrequência, porque eu vou focar mais na região que é do meu interesse, e eu vou ter uma taxa de sucesso mais alta de não indutibilidade. Então, fazer essa ablação guiada pela ressonância, a gente tem essa facilidade de ter o software, é uma coisa bem interessante, tá? Que talvez seja até a tese do Khalil, essa ablação guiada pela ressonância, e depois até a gente, que a ideia, e que como a gente fez nesse paciente, por sinal precisa chamar ele para repetir a ressonância, se eu tinha um canal e eu eliminei esse canal, a TV deixou de ser indutível, eu eliminei esse canal na ressonância, significa que eu realmente modifiquei o substrato, e essa eliminação do canal na ressonância pode ser um endpoint da ablação de taquicardia ventricular, até para decidir se foi como endpoint mesmo. Não, se eu decidir se eu ponho ou não CDI, até a gente tá rolando a tentativa de publicação daquele outro caso, talvez saia agora. O Europeu rejeitou, mas eles mandaram para mandar de casos do European Heart Journal. Outra maneira, e não sei se vocês viram o Christian Deschilou, que é aquele francês que esteve aqui com a gente, ele falou, é uma maneira bem interessante, faz todo sentido, que é fazer um mapa de pace mapping. Então, o que eu vou ver agora? Ao invés de ver qual a condução preferencial, eu vou estimular as diferentes regiões do ventrículo, eu vou ver, então, qual a resposta, e com o sistema de mapeamento eletroanatômico com o passo,
eu consigo, inclusive, fazer esse mapa de pace mapping. Então, qual é o conceito do mapa de pace mapping? Eu tenho um circuito, tá? Eu tenho aqui o circuito de taquicardia ventricular, que é mesmo aquele que eu usei para mostrar o encarrilhamento. Se eu estou estimulando na saída, qual vai ser a resposta da estimulação na saída? Eu vou ter o pace mapping perfeito. A gente vê o pace mapping significa que eu estou estimulando na saída. Então, eu vou ter um pace mapping perfeito quando eu tenho aqui na saída. Se eu estimular no centro da cicatriz, tá? Eu vou ter um pace mapping perfeito, com espícula QRS mais longo, porque eu estou estimulando aqui, ele vai demorar um tempo para sair, mas ele vai sair. Então, eu vejo que eu estou dentro da cicatriz. Se eu começo a me afastar da saída, o que vai ter? Eu começo a me afastar da saída, tá? E vou ter mais fusão. Eu vou estar capturando o tecido da cicatriz e eu vou estar perto da saída, mas eu vou já capturar um miocárdio que já é um miocárdio, não sei se é bystander, mas é um miocárdio que não faz parte da taquicardia ventricular. Então, à medida que eu vou me afastando da cicatriz, essa correlação que era o vermelho bem escuro, ele vai mudando a cor do vermelho. Ele vai afastando, significa que eu estou me afastando da saída nessa região, porque eu vou tendo fusão. E o que é o principal, o que é muito interessante, que o Christian Deschelot mostrou. Se eu estimulo nessa região aqui, eu vou ter um retardo para essa ativação para aqui. Aqui, essa parte de trás vai ser tecido normal, muito mais fácil essa onda de propagação propagar para essa região aqui do que para essa região aqui, que eu vou ter uma condução lenta, vou ter um monte de fibrose, eu vou ter algum grau de bloqueio funcional. Então, o que ele mostra? Essa região aqui, do pior pace mapping, junto com a região do melhor pace mapping, a área entre essas duas regiões vai ser o circuito o istmo da taquicardia. Então, eu tenho o melhor pace mapping e eu vou ter o pior pace mapping. Eles não vão estar distantes um do outro, tá? As áreas de pace mapping pior vão estar mais distantes, então eles vão estar relativamente próximos. Se eles estão próximos, pior pace mapping com o melhor pace mapping, significa que eu estou no istmo da taquicardia. Por quê? Eu tenho uma área de condução lenta aqui que vai impedir que essa propagação venha para cá. Por que quando eu encarrilho aqui, se eu estimulo aqui, eu vou encarrilhar aqui, ele vai vir aqui para frente? Porque quando eu estou com o circuito ativado, essa taquicardia está rodando aqui, eu vou ter um bloqueio funcional do período refratário para trás, então eu estimulei aqui, ele vai para frente. Mas se eu não estou na taquicardia, eu estimulei aqui, ele vai sair para trás, e por isso, então, eu vou ter o pior pace map, porque ele ativa completamente oposto à saída. Então, com isso, ele mostrou lá no Simpósio de TV alguns mapas bem interessantes que realmente faz todo sentido esse mapa de pace map, que a gente fez algumas vezes e foi bem interessante. Então, esse aqui é um caso, esse caso eu apresentei no Summit da Johnson, 60 anos, miocardiopatia isquêmica, fração de 40, oclusão da coronária direita com uma cicatriz de ventrículo direito inferior. Mapa bipolar, mapa unipolar, e esse paciente aqui, quando a gente foi fazer a ablação, não induziu a TV. Realmente estimulou, não tinha tanta cicatriz. Que a gente vai fazer? Vamos fazer o mapa de pace map. Então, a gente já tinha o passo, aqui a correlação, tá? O que é a correlação melhor é o vermelho, pior correlação é o rosa. Então, começando a estimular nessa região aqui, ó, essa bolinha aqui de estimulação, ele tem uma correlação de 50%. Vindo para cá, essa região aqui, 84%. Aqui já caiu para 44%. Aqui 40%. Então, eu tenho esse mapa, esse aqui é um mapa de correlação. Então, a gente olhando qual é o local mais provável do estímulo da taquicardia. Até coloquei aqui um poll. Vamos... Ih, não entrou. Por que não entrou? Não entrou. Eu tinha feito, mas na verdade, como a gente reagendou, eu tinha colocado para ontem. Então, qual o local que vocês acham que é o mais provável estímulo da taquicardia? O local do estímulo da taquicardia? Essa questão aqui eu já coloquei na prova. Essa entrou na prova de 2018. Né? Sacane ou Cris, hein?
Não, é porque eu mostrei isso, eu dei aula, tinha que mandar aquelas questões do pós-curso de reciclagem, eu mostrei esse mapa de PaceMap Não, tô brincando, tô brincando. e botei a prova. Então aqui, ó, é a região que fica entre o pior PaceMap, a entrada e a saída. Ainda ele devia sair em 8. Aí o que a gente fez? Era o C, a ablação foi nessa região aqui, que era a borda da cicatriz no unipolar aqui, ó. Então, pode repetir a questão, aqui, viu? A gente não faz tanto, até tem um outro mapa de PaceMap, mas eu não falei isso, né? É que aquele ano eu tinha falado no curso de reciclagem, né? Esse ano a gente não se falou, então acho que isso não é uma coisa tão comum, mas realmente aquele caso, a discussão do caso ao vivo que a gente acompanhou, o Christian Deschilou, ele estava acompanhando, ele falou muito, ele insistiu, não, faz o pace e coisa, e aí ele fez o pace e apareceu direitinho. O pior PaceMap, o melhor PaceMap era numa região que tinha 1 centímetro, 1,5 centímetros de distância, ele falou, não, é aí que tem que queimar. E realmente faz todo sentido esse mapa. Teve um caso que eu fiz, que eu tirei aqui, que estava longo, que eu fazia no hipertrófico, tá? Foi quando eu tive que dar essa aula do mapa de PaceMap. Eu colocava o pentarray, eu fiz com o Fabrício, eu colocava um pentarray, aí estimulando várias alças. Capturava, ele pegava, então, a correlação. E com isso eu peguei mais de 100 pontos, e também ele apareceu direitinho a entrada e a saída o precoce e o tardio. Só que também, esse era o hipertrófico, tinha uma cicatriz grande. É óbvio que eu não queimei só nessa região da estrada de saída, mas o fato de eu saber onde ter essa condição preferencial, eu insisto mais naquela região para focar. Esse é um paciente que depois a Karina repetiu. Lembra aquele caso que fez no esse paciente recorreu, mas foi epicárdico, né? Que eu queimei, foi um caso tarde, eu fiz só endocárdico, aí teve que fazer epicárdico esse paciente que eu fiz lá no 9 de julho. Edson Estopa, não é? Esse é aquele que tive que fazer, que estava todo mundo no jardim, e eu fiz aquele paciente jovem, não é? Aquele eu fiz com insight, mas ele também tem ele também tem uma coronariopatia, tem um stent, então hipertrófico com stent. E aquele que eu fiz, que lembra que entrei com insight, eu sei que, e aí o paciente parou, não foi uma coisa. Isso, aí eu fiz só endocárdico. Aí fiz só endocárdico, porque ele parou, fez uma FV e não funcionava o aparelho desfibrilar. Então o paciente ficou aí parado até que funcionou. Imagina, né? E aí eu achei que ia morrer o paciente, imagina, ficou um tempão. Mas aí saiu bem. Aí né? E aí 3 dias depois eles... Oi, cortou. Parou, a Karina parou. Acho que sim. Ô, Cris, eu acho que eu perdi uma informação. Nesse mapa do Pace Mapping, do passo, você tinha falado que ele não induziu nenhuma... Peraí, gente, para aí. Era mais que reanimar, Karina. Não, peraí, gente, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá, não, é que estavam me ligando, aí quando me liga sempre faz essa porcaria do Zoom, desaparece. Não, a minha pergunta Cris, aí nesse mapa de pace mapping que você fez aí nesse mapa, você chegou a também fazer mapa de ativação para poder ver se se correlaciona mesmo? Não induziu, esse paciente não induziu. Esse paciente não induziu TV. Tá, entendi. Esse paciente não induziu TV, por isso que eu fiz o mapa de pace mapping. Entendi, beleza. E aí eu fiz o mapa de pace mapping, que é uma das de TV não indutível, né? Mas aí o teu mapa de pace mapping, você se baseou em quê? Porque para fazer pace mapping você tem que ter uma morfologia, né? Você se baseou em quê? O induziu e não tolerou? Eu acho que ele tinha uma no início, mas ele não induziu para mapear.
Eu acho que ele tinha uma no início. Você deve ter induzido e era não mapeável, porque aí então você fez o mapa baseado nisso. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi induziu no início e depois não induziu mais. Porque eu lembro que não tinha induzido. Tá? Aí, bom, o que vamos fazer? Vamos fazer o mapa de Pace Map. Ele ficou bem por 2 anos, depois que se tornou interessante. Não, esse é outro paciente. Esse aqui é um esquema. Não, esse era outro. Desculpa. Mas aquele lá, assim, aquele hipertrófico... Aí o do hipertrófico, não. O do hipertrófico eu induzi, só que como eu tinha que dar aula, aí eu já fui armado para fazer, para usar o caso do carro. Sim. O que eu falo? Depois... Você ia perguntar, né? Não, eu ia perguntar justamente isso. O Pace Mapping estava baseado em quê? Já que não tinha induzido. Mas eu acho que tinha induzido e depois... induziu no início, depois não induziu. Teve alguma coisa assim desse caso. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro, foi numa tarde lá no Incor e teve essa questão da não indutibilidade, mas eu acho que tinha induzido no início e depois deixou de induzir. Eu acho que tinha alguma coisa assim. Mas óbvio, tem que ter sim a indutibilidade da TV. Para acabar a aula, então, só aquilo que eu falei para vocês. A gente pode... existem várias maneiras de fazer ablação de TV. Tá? Aqui, ó, ablação linear através da borda da cicatriz. Ablação guiada pelo istmo da TV. Mapeamento dos potenciais. Identificação dos canais. A ablação pela borda. Mapeava, então, substrato. Então, lava. Substrato. Então, tem várias maneiras de mapear a TV, mas na verdade tudo acaba sendo muito da mesma coisa. E o resultado em si, na verdade, o resultado é muito dependente da cardiopatia, tá? Mais do que a técnica. Eu acho, se vocês me perguntarem, e ali da minha tese, qual foi a técnica? Foi um misto de tudo, né? Pode ver aquele que eu fiz o tardio, mas puxei uma linha, então é a ablação dos istmos, cicatriz, pintar o vermelho. Teve aquele outro caso que eu pintei o vermelho lá e fez um istmo. Então, eu acho que a gente faz um misto, mas foi interessante quando eu fiz o Ripple dos pacientes da tese, eu acho que em 70%, 80% a área de ablação correlacionou com, pelo menos parcialmente, com o canal identificado pelo Ripple. Então, a gente acaba, do jeito que a gente faz, acaba também fazendo esse mapeamento funcional. Para acabar, então, o mapeamento de ablação durante TV, eu vou ver esses eletrogramas pré-sistólicos, termomapping, encarrilamento importante, principalmente para essas TVs. Eu acho que as TVs bem lentas é importante encarrilhar, tá? E quando tu está queimando o mesodiastólico, está queimando e não para, encarrilha, que pode ser sim que esteja numa área só bystander, aí eu preciso procurar, ou não, realmente o encarrilamento veio perfeito, significa que eu tenho que preencher eu tenho que fechar esse istmo, às vezes é um istmo longo. Eu lembro bem desse caso. Quando eu cheguei lá em cima, interrompeu a TV. Eu fui subindo. Quando eu cheguei lá em cima, interrompeu a TV. Fazer o mapa de ativação do eletroanatômico é válido, mas eu realmente, os pacientes da tese, eu comecei a fazer, depois eu abandonei. Eu fazia e, interrompia a TV. Então, quando passou os últimos casos, eu começava a induzir, eu já interrompi e seguia mapeando a voltagem. Depois de uma vez feita a voltagem, aí eu procurava, aí sim induzia a TV e olhava mais a TV, mas fazer o mapa eu acho que tem pouco valor durante a TV. É óbvio que com o Penta-Array, com o HD Grid, fica muito mais rico. Ou com aquele Deca Nave, fica muito mais rápido de fazer o mapa. Eu acho que aí sim é válido fazer também, tá? E muitas vezes a gente vai ter essas TVs instáveis, tá? Aí eu vou ver Pace Mapping, lava, ver esse substrato funcional é importante. E é isso, a aula. Curtimos. Acabou? Muito boa, Cris, obrigado. Muito boa, Cris. Para a prova, obrigado aí. Para a prova... Não vale, eu vou falar o que você está falando. Não, eu estou falando isso. O que sempre cai em encarrilamento, o encarrilamento tem que tentar entender, não decorar. Tá? Esse é o principal.
óbvio que os mapas também cai mapa bipolar, unipolar, essas coisas é importante também, né? Saber que o bipolar vê no local, o unipolar vê remoto. Ele sugere, ele não dá o diagnóstico de cicatriz epicárdica, mas ele sugere muito, porque eu posso estar só sem contato, né? Aí eu preciso confirmar, mas se eu tenho um bipolar normal, tenho um mismatch bi-unipolar, significa sim que eu tenho uma cicatriz remota. Acho que uma pergunta que vocês não fizeram, que é uma dúvida, qual o real papel, e isso eu não coloquei, qual o endpoint? Não indutibilidade, não induzir TV, não induzir a clínica, que é o sucesso completo, sucesso parcial, isso o pessoal lá do Paulo Della Bella que mostra, tá? E principalmente para a tempestade elétrica, se tu tem só tu tem a TV, tu deixa de induzir a TV clínica, só induz TV mais rápida, a taxa de recorrência de tempestade elétrica é quase igual a eliminar por completo. Por quê? Porque eu eliminei a TV que estava gerando a tempestade elétrica. Mas é óbvio, se eu tenho alguma TV indutível, e o pessoal discutiu muito isso no simpósio de TV agora, se eu tenho alguma TV indutível, significa que eu tenho substrato para ter. E é óbvio que se eu eliminar tudo, vai ser melhor, a taxa de recorrência vai ser menor. Na minha tese, quando não induzia mais nada, a mortalidade foi mais baixa e a taxa de recorrência foi mais baixa também, mas é muito difícil, e na verdade, mesmo quando fez epicárdico, eu acho que foi 65%, 70%, ainda tinha alguma TV indutível, isso às custas de 6, 7 horas de procedimento. Eu acho que deixar de induzir, o Dr. Maurício fala muito isso, de saber a hora de parar mesmo, ainda quando está induzindo alguma coisa, tu vai ter um benefício para o paciente, tá? Sem também passar a se deletério. E naquele banco de dados que a gente tem, que a gente vai. Quando o procedimento passava de 7 horas, foi associado ao aumento na mortalidade, então é sempre ideal tentar interromper antes, não passar. E da tese eu tive paciente que ficou 10 horas, o paciente morreu 4 dias depois, sem recorrência de TV, mas não morreu. Ele foi reintubado após choque, coisa, e morreu. Eu tive um paciente na tese. Então, mas óbvio que não induzir nada é muito melhor. Se induz alguma coisa, mas eu já queimei bastante, se ainda tem alguma indutibilidade, pode já considerar como adequado o procedimento, que isso vai ter um impacto sim, no longo prazo. E só para confirmar na voltagem, o VD unipolar é 2:6 e o VE é 3:8, é isso? Na verdade, o que eles falam é 2,6:6. O 0,6 eu não sei o porquê. Eu acabo deixando o 3 também, só muda o 6, tá? Porque a parede é mais fina, tá? Se eu busco o 8, tem um pouco mais de baixa voltagem, pode ser por ter só a parede mais fina, né? Uhum. Então, por isso que no unipolar ele usou um corte de 8. Sempre é importante no mapa bipolar epicárdico do VD, não só olhar o vermelho, tá? Porque às vezes eu vejo que está vermelho, mas pode ser a gordura. Se não me engano é isso, é 2,3, 2,7, eu não lembro exatamente o valor, mas acima de uma espessura de gordura ele vai diminuir o sinal, então eu posso ter cicatriz. Então no VD não é só ver o vermelho, eu vou ter que procurar algum potencial tardio para ver que é uma cicatriz real, não é só gordura, porque tem muita gordura naquela região ali em cima do VD, tá? E acho que é isso. Faltou alguma coisa? E é divertido. A gente passa trabalho, mas se diverte com essas TVs. E óbvio que agora com a gente está tendo o Pentaray no protocolo do Rodrigo, com a evolução da tecnologia fica muito mais fácil de fazer esses mapeamentos, né? Os pacientes da minha tese, a gente penou um monte, realmente foi super trabalhoso. Né?